primeiros meses de Covid-19 foi difícil para todo mundo. Com as corridas canceladas e sem perspectiva de voltar, cada categoria teve que se virar de alguma forma. A NASCAR e Fórmula Indy, por exemplo, organizavam corridas virtuais com seus pilotos reais, mas isso trouxe situações um tanto quanto bizarras e polêmicas. Vamos começar pelo caso mais conhecido e polêmico. Em abril de 2020, Kyle Larson estava em uma partida online no iRacing, e em um momento ele disse uma palavra racista, aquela palavrinha com N que eu não posso falar. Speak up, nigga! Repare que até os seus amigos na live ficaram sem graça depois dessa palavra. O resultado foi que isso repercutiu muito, e a equipe Ganassi de início apenas suspendeu o pagamento do piloto. Mas no dia seguinte, ela suspendeu totalmente as atividades de Kyle, o deixando sem carro, sem apoio de patrocinadores e sem equipe. Ele que tinha contrato com a Ganassi até o fim do ano, e Matt Kenseth foi chamado para o substituir. O pior ainda veio quando a NASCAR proibiu Kyle Larson de correr na categoria por tempo indeterminado. Larson fez um vídeo pedindo desculpas pela palavra que havia usado, dizendo que o que falou foi muito errado e que aceitava a punição que a equipe estava lhe dando. Muita gente ficou contra o piloto. E claro, muita gente ficou apoiando o piloto, inclusive vários afro-americanos, com o principal argumento de que muita gente, até mesmo os negros, usam essa palavra racista entre si e falam até coisas piores e ninguém fala nada. E o pior é que isso é verdade. Durante meses ao longo de 2020, Kyle passou por um treinamento de sensibilidade e participou de várias aulas sobre a comunidade afro-americana. O piloto disse que aprendeu muito com o que via, e apesar de ser suspenso da equipe, Chip Ganassi sempre mantinha contato com ele e o apoiava, assim como vários outros pilotos o apoiavam e queria ele de volta às pistas. E depois que Kyle provou que aceitou toda a reprimenda que recebeu e fez todos os treinamentos de sensibilidade, a NASCAR em outubro de 2020 liberou o piloto para voltar a correr. E quem não perdeu tempo foi a equipe Hendrick, que naquele mesmo mês já lhe deu um contrato para pilotar o carro número 5 por vários anos a partir do ano seguinte. Novamente repercutiu. As pessoas diziam que ele não devia voltar a correr e que seus fãs são racistas igual ele, que a equipe Hendrick é racista, a NASCAR é racista, enfim, fogo nos racistas. Foi muita coisa. Já outros o apoiavam, afinal, ele se demonstrou arrependido e colocou sua vida de volta nos trilhos. Era uma segunda chance que ele estava tendo. E o final dessa história nós já sabemos. Kyle Larson dominou a temporada de 2021. Venceu 10 corridas e foi campeão daquele ano, para a raiva de quem é hater dele. Continuam chorando até hoje, inclusive. E a equipe que o suspendeu, vulgo Chip Ganassi Racing, foi comprada por Justin Marks e o rapper Pitbull para se tornar a Trackhouse. Kyle Larson, de suspenso da equipe e da categoria, se redimiu, voltou no ano seguinte e se tornou campeão. Isso que eu chamo de reviravolta digna de filme. Esse daqui é bem pouco conhecido, e muito provavelmente era só um boato. Em setembro de 2020, durante um podcast, a piloto Hailie Deegan havia dito que o Covid-19 não era nada, apenas uma farsa. Não foi comprovado se ela disse isso realmente, mas mesmo assim a piloto não saiu das críticas. Em janeiro de 2021, ela usou uma palavra caluniosa para se referir a um jogador durante uma partida online. Ela precisou pedir desculpas e a NASCAR fez com que ela passasse obrigatoriamente por um treinamento de sensibilidade. A palavra em si que ela usou é a palavra retardado. Antes da polêmica de Kyle Larson, já houve outra polêmica envolvendo corridas virtuais. A primeira delas, arrisco dizer. Durante uma corrida no iRacing com os pilotos da NASCAR na pista de Bristol, Bubba Wallace estava com várias dificuldades. Para entendermos bem, era permitido dar 2 resets rápidos para reparar o carro caso houvesse danos. Bubba já havia usado esses 2 resets permitidos, agora era se virar do jeito que dava. E ele se envolveu em um acidente com Clint Bowyer, danificando mais ainda o seu carro. Bubba já não estava de bom humor, e em vez de continuar correndo nas últimas 150 voltas, ele se desconectou de imediato da plataforma. That's it. That's why I don't take this shit serious. Sorry, Tyler. Trying to talk to you there.
Peace out! E horas depois que Bubba havia feito isso, ele viu que muitas pessoas nas redes sociais estavam o criticando por sua conduta antipática. Ele resolveu brincar. Postou no Twitter palavras como: "Arruinei o dia de tantas pessoas ao sair de um videogame. Vida em quarentena é difícil." E esses comentários deram muita merda pra ele. A marca de pomadas Blue Emo, que o patrocinava naquela corrida e também o patrocinava na vida real, cortou suas relações com ele, retirou seu patrocínio e foi apoiar Landon Cassio. Aí você me pergunta, eles deixaram de patrocinar o Bubba Wallace no jogo? Sim, no jogo e na vida real também. A Blue Emo considerou o ato de Bubba um enorme desrespeito com a plataforma iRacing, assim como desrespeito à NASCAR e principalmente com seus fãs, e que seu apoio com o piloto do 43 estava encerrado imediatamente. Agora o seu apoio seria para Landon Cassio no virtual. E a conta oficial da Blue Emo no Twitter respondeu da seguinte forma àquela mensagem do Bubba caçoando sobre seu Rage Kit: "Tchau tchau Bubba, estamos interessados em pilotos, não em desistentes." Bem feito. Esse daqui foi hilário para todo mundo, exceto para Denny Hamlin. Durante a corrida virtual em Talladega, o piloto estava concentrado. Sua filha acabou indo para perto dele no simulador, perguntando se ele queria jogar cartas com ela. Denny ficou fazendo um sinal com o dedo de não e falou para ela sair de perto. E de repente a tela do seu simulador ficou totalmente preta. E claro que o piloto acabou saindo do jogo. Hey, my screen just went black. O motivo disso ter acontecido é que a filha estava com o controle na mão e sem querer apertou o botão que desligava a tela do simulador do pai. Hamlin, momentos depois no vídeo, comentou que estava chateado com o que havia acontecido. Mas não era nada para se preocupar ou ficar aborrecido, afinal, eram apenas crianças. Estava acontecendo uma corrida virtual na pista de Indianápolis, reunindo vários pilotos reais da categoria. Entre eles estava o inglês Lando Norris, piloto da Fórmula 1. A corrida seguia normalmente quando Norris tentou dar uma ultrapassagem em Graham Rahal e Simon Pagenaud. E essa manobra fez com que Rahal espalhasse e tocasse no francês, o jogando no muro da curva 2, danificando seu carro e o deixando de fora da disputa pela vitória. Depois que o carro foi reparado, ele voltou para a pista e ficou andando lentamente, esperando Norris chegar perto. E na última curva acabou sendo atingido pelo inglês, o tirano da prova também. Isso, meus queridos, foi um payback. Foi revelado que Pagenaud tinha o plano de voltar para a pista para tirar Lando da disputa. O mesmo disse isso durante sua live. We took Lando out. Let's do it. E isso gerou críticas. O CEO da McLaren, o Zac Brown, disse que aquilo não era uma atitude de um campeão. E Max Verstappen comentou que aquilo foi a coisa mais estúpida que já viu numa corrida virtual. Norris levou um pouco na brincadeira, mas também alfinetou. Que perdedor. Uma menção honrosa que aconteceu na Fórmula E. A Fórmula E também estava fazendo corridas virtuais com seus pilotos reais. O piloto da equipe Audi Sport, Daniel Abt, não estava tendo bons resultados. Nas 4 primeiras provas, conseguiu um único ponto em todas elas. Mas uma coisa que acabou levantando bastante suspeitas foi que Daniel Abt conseguiu um 3º lugar na 5ª prova. Como que um cara que estava indo tão ruim nas 4 provas anteriores, mas nessa daí consegue um pódio logo de cara? E detalhe, todos os pilotos tinham uma webcam gravando seus rostos, mas o rosto de Abt era obscurecido e depois escondido. Foi revelado dias depois que o jogador profissional Lawrence Horslick estava no volante daquele carro no jogo, e não Abt. O piloto ficava atrás da cadeira, observando o rapaz pilotar, e quando era hora de mostrar o rosto, o alemão entrava na cadeira, fazendo parecer que era ele quem estava pilotando. O alemão foi multado em 10.000 euros antes que a Audi o demitisse, e após ser demitido, Abt pediu desculpas e contou que arcaria com as consequências que viria futuramente. Meus queridos, deu pra ver que certas coisas que acontecem no virtual pode dar muito ruim na vida real.